Vamos então hoje na palavra. Eu quero te dar 1 Reis, capítulo 28 de 1 Reis 41. 1 Reis, eu estou impressionado com um fenômeno profético. 1 Reis, eu estou impressionado com o fenômeno profético. 1 Reis 18, 40 que eu falei? Deixa eu pegar aqui, 18, 41 a 44. 1 Reis 18, diz assim: então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Quantos estão ouvindo ruídos de visitação de Deus, abundante chuva na família, nas finanças, nos negócios, na sociedade, marcas de um novo avivamento que está chegando? Dê uma salva de palmas a ele. Ruído de abundante chuva. Só um minutinho. Ouve aonde? Ninguém escutou. Ouve aonde? Aonde está havendo esse ruído? Ninguém ouviu. Não tinha trovões, não tinha relâmpagos, mas Elias, ele tinha capacidade de ver e de ouvir no mundo espiritual, não no mundo físico apenas. Mundo físico qualquer um podia ouvir, mas no mundo espiritual não. Então Elias estava escutando ruídos de abundantes chuvas no mundo espiritual. Agora preste atenção, Elias estava fechando um ciclo de muita dor, de muito problema, de muita perseguição, inclusive de mortes, né? Lembra que ele falou: mataram os teus profetas e só eu fiquei? Aquela oração é nesse contexto. Então a rainha e o rei eram perversos e houve muita perseguição. Houve um tempo de fome, 3 anos e meio de fome, céus fechados, sem chuva. Então de repente ele ouve que os céus mudaram, ele ouve que a estação da vida, o ciclo mudou. Então eu quero te dizer uma coisa para você: tem tempo de chorar, tem tempo de enxugar as lágrimas, tem tempo de arrepender, tem tempo de clamar, mas tem tempo de colher, tem tempo de receber, tem tempo de trabalhar, tem tempo de você conquistar. E eu quero te dizer profeticamente que o tempo da conquista já chegou. O tempo da conquista já chegou. Então ele disse: sobe, porque já se ouve, não é ouvirá, ouve ruído de abundante chuva. Próximo versículo. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvando sobre a terra, ajoelhado, meteu o rosto entre os joelhos. Quando você ajoelha e põe, né, a cara assim no meio dos joelhos aqui. Próximo versículo, 44. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e não há nada. Então ele lhe disse: volta. E assim fez por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levantava do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então Elias disse a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Próximo. Dentro em pouco os céus se enegrecerão com nuvens e ventos, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Próximo versículo. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual o cingiu os lombos. Ele jogou a capa, ele preparou-se, né, e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Que coisa maluca. Ele estava fraco, ele estava em jejum, ele tinha enfrentado uma luta espiritual severíssima, e Deus mostra para ele que os tempos mudaram, mas ele não viu um sinal físico. Depois de 7 vezes orando,
né? O secretário dele, o discípulo dele, foi lá olhar. Geazi olhou e voltou dizendo: tem uma nuvem do tamanho da palma de um homem. O que é isso? Lá no fim do mundo, um sinalzinho. Para qualquer pessoa era nada, para um profeta era uma tempestade. Quando você vê um sinal, pequeno que seja, na direção do que você tem orado, presta atenção, para as pessoas pode ser nada, para você vai ser a marca de um novo tempo, de um novo momento, de uma nova visitação de Deus na tua vida. Pode dar uma salva de palmas. Então, tem tempos, tem momentos que você vai orar, chorar, né, clamar, batalhar, ficar sozinho, ficar na caverna. Elias viveu todas essas etapas, mas chegou a hora que agora era a hora de trabalhar, agora era a hora de correr. E a Bíblia diz que a unção veio sobre ele, e ele correu na frente de um carro. Ele correu mais que carros e cavalos que estavam levando o rei, uma carruagem. Ele correu e ele estava fraco, ele estava debilitado fisicamente, né? Ele estava saindo de um período de muita oração, mas a mão de Deus veio sobre ele. Fale comigo: a mão de Deus veio. Mais uma vezinha: a mão de Deus veio. Deixa eu te dar uma palavra: a mão de Deus vai vir sobre você, e ela te fortalecerá, e ela te capacitará, e ela te ungirá, e debaixo da mão de Deus você vai correr o que você nunca correu, você vai fazer o que você nunca fez. Debaixo da mão de Deus você vai colher tudo que você semeou e plantou nos tempos das lágrimas. A mão de Deus, a mão de Deus, e é exatamente isso que eu sinto agora. Nós estamos passando num momento onde a mão de Deus está vindo sobre nós, e coisas sobrenaturais vão acontecer, e coisas milagrosas vão acontecer. Você já pensou se Elias falasse: nossa, eu não posso ir não, porque eu tenho que orar, agora é hora da oração, é hora do sacrifício. Ele não pensou nisso. Ele fez o sacrifício lá no altar, quando ele desafiou Baal. Agora não seja religioso, seja profético. Não seja religioso, seja profético. Tem horas que você tem que correr, trabalhar, você vai colher. Agora é hora da colheita. Orou, jejuou, chorou, arrependeu, pediu. Agora é hora de colher. Na hora de colher, não fique religioso. Quem foi religioso na hora da colheita? Saul enfrenta um exército dos filisteus, né? E ele faz uma decisão religiosa. Ele proclama um jejum durante o dia da guerra, da batalha. E os homens estavam batalhando. Na hora da guerra você não pode jejuar, você tem que comer, você tem que ter força, você tem que correr atrás do seu inimigo, você tem que lutar. Mas ele põe uma sentença de jejum. Jonatas, filho dele, não viu, não estava e não sabia do jejum. E no meio da batalha lá, Jonatas, com a sua guarnição, cai uma colmeia de abelhas com mel. Eles espantam a abelha, pegam o mel e se alimentam do mel, e eles ganham uma força. A guarnição de Jonatas, eles ficam, porque claro, energia pura, mel, imagina, né? Então eles receberam uma força, e eles estavam destroçando os inimigos, e venceram a batalha. Mas avisaram Saul no fim do dia que Jonatas havia quebrado o jejum. E aí o pai dele chegou para tirar satisfação com ele, e Jonatas falou: pai, você ficou doido? Isso não é dia de jejuar, isso é dia de batalhar. Jejuar nós já jejuamos, orar nós oramos. Qual é a diferença? O filho era profético, companheiro de Davi, né? Jonatas era um homem ligado à unção de Deus. O pai dele era religioso. Tem gente que é religioso, né? Presta atenção, não é a sua agenda que tem que ser obedecida, é a agenda do céu. Descubra o tempo de Deus, descubra a agenda de Deus, sintonize com ela, e você vai ter todas as vitórias que você precisou.
todas as vitórias. Então esse tempo que estamos entrando é um tempo de colheitas, é um tempo de trabalho, é um tempo de receber. Então não fique preso, né, a conceitos, não fique preso a certas coisas que você diz: nossa, mas eu estou me cobrando por causa... Claro, você tem que fazer o básico, você tem que estar ligado com Deus em oração, em santidade, na sua célula, na igreja, né? Mas sem religiosidade. Quero ouvir um amém. E é um tempo de Deus maravilhoso. É o tempo de colher o que Deus nos deu, enquanto choramos, clamamos e nos arrependemos nesse tempo difícil que passamos. Amém ou não? Projeta para mim Jeremias 51, 46. Jeremias 51, 46. Jeremias 51, 46. Esse texto de Jeremias é um texto também que mostra um novo tempo. Ele diz assim: não desfaleça o vosso coração. Fale amém. Desfalecer, temer, amedrontar, né? Paralisar, petrificar, né? Surtar. Palavras de hoje, modernas. Não temais o rumor que se há de ouvir na terra. Nós ouvimos rumores. Nós ouvimos, o que a mídia faz? Ela anuncia rumores. Você vai ali para um veículo de comunicação, um jornal, uma rádio, são rumores, são rumores. Não temais o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, e no outro ano outro rumor. Fala, está amarrado. Mais forte. Tempos difíceis. Um rumor num ano, no outro ano outro rumor. Então ele está dizendo: não temais, não paraliseis, não deixe seu coração amedrontado, amarrado, petrificado. Rumor, fulano aconteceu isso. Olha, a cantora, né, tadinha, menina novinha, teve um acidente, olha, né, meu Deus, que momento difícil da vida. Olha a pandemia, olha aí. Espera, nós vamos ter rumores. Nós vamos ouvir rumor. Um ano um rumor, outro ano outro rumor. Haverá violência na terra. Haverá violência. Dominador contra dominador. Guerra, né? Domínios, confrontos, conflitos. Haverá. Mas qual é a palavra de Deus para nós? Qual é a palavra de Deus para mim e para você? Não desfaleça o vosso coração, não temais. Não desfaleça o vosso coração. Esse rumor que você está ouvindo lá não vai tocar a sua vida, não vai chegar até você. Não diz respeito a você. Essa agenda não é uma agenda que diz respeito a nós. Por quê? Nós somos o povo profético. A agenda que diz respeito a nós é a agenda profética que vem dos céus. Próximo versículo, 47. Olha isso. Portanto, eis que vem dias que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, todos os seus cairão. Quer dizer, é tempo de juízo, é tempo de dor, é tempo de sofrimento, é tempo de expiação da Babilônia, daquele povo que é estranho à aliança com o Senhor. Então não temos que temer. Deus tem me preparado muito sobre esta palavra. Haverá rumores, um rumor um ano, outro rumor o outro ano. Haverá, né, situação para te desestabilizar, para te enfraquecer, para te golpear. Guarda teu coração firme dentro da palavra de Deus. O que te guarda são as promessas do Senhor e sua aliança com Ele. Mais forte. Isso é o que te guarda. Vamos para Ezequiel 34, 23.
Ezequiel 34, 23. Suscitarei para elas. Quando isso? Essa profecia está falando em tempo de juízo, em tempo de dificuldade, em tempo de batalhas, em tempo de dores. Suscitarei para elas um pastor, falando sobre Jesus, falando sobre o enviado, o resgatador, e ele as apacentará. Meu servo Davi, que as apacentará e lhes servirá de pastor, de protetor, de resgatador, lhes guardará. Próximo versículo. Eu, Senhor, serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse. Próximo. Farei com elas uma aliança de paz. Uau! Levanta as suas duas mãos e fala: aliança de paz. Aliança de paz. E acabarei com as bestas feras da terra. Maldições, demônios, doenças, pragas, enfermidades, corrupções. Quantos concordam que a aliança de paz envolve a vitória sobre todas essas fortalezas espirituais? Olha que palavra forte. Farei com elas uma aliança de paz e acabarei com as bestas feras. Bestas feras no Velho Testamento sempre falam de demônios, de maldições. Maldições que muitas vezes entram na família, no casamento, na saúde. Aqui Deus está dizendo: farei com essa terra uma aliança de paz e acabarei com as bestas feras. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Desertos e bosques, dois lugares mais perigosos. Quando você tem guerras, quando você tem conflitos, bosques é onde o inimigo se esconde, é onde o inimigo se entrincheira. Vem dos bosques as armadilhas. E o deserto é onde o inimigo puxa, leva, arrasta o outro exército para uma batalha. Porque o exército é muito quente, é muito frio, ele afunda, as pessoas não conseguem andar, né? Os carros não se movem no deserto com facilidade. Então ele está dizendo: habitarão seguras no deserto e nos bosques. Deus vai nos dar seguranças em todas as áreas, em todos os lugares, em todas as situações. Quer você esteja nos bosques e quer você esteja no deserto, Deus está contigo, te fortalecerá, fortalecerá sua casa, sua família, sua empresa, seu plano, seu sonho, suas batalhas do próximo ano. Ele estará contigo, ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja no bosque, lá a mão do Senhor virá sobre você. Lá a mão do Senhor te fortalecerá. Dormirão nos bosques. Coisa mais perigosa do mundo, em guerras, em batalhas daquele tempo, era você ficar no bosque. Porque dormir necessariamente precisa de acender uma fogueirinha. E a fogueira, luz e fumaça, chama atenção de longe. Então, ele diz: vocês poderão habitar no deserto e dormir no bosque. Que promessa linda, maravilhosa. Quem quer que essa promessa se cumpra do mês de dezembro até o início do ano que vem, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar descanso. Sabe o que é isso? Ausência de inimigo. A pessoa não tem medo, está tão segura, tão tranquila, que ela pode acampar no deserto, pode botar uma barraquinha e lá dormir. Ela pode ir para o bosque, né? Eu me lembro quando os nossos filhos eram pequenos, algumas vezes a gente acampava, levava barracas para dormir num lugar, às vezes na beirada do rio Araguaia, aonde a gente tinha lá uma basezinha do tio da Bispa Lúcia. Então a gente tinha tanta confiança, botava barraca, em qualquer lugar dormia.
Não tinha medo de pessoas, não tinha medo de cobra, não tinha medo de escorpião, não tinha medo de bicho, não tinha medo de nada. Tinha muita insegurança. A mente não estava focada para qualquer tipo de risco, de perigo. A mente estava descontraída, tranquila, paz, segura. Essa é a mente que Deus vai nos dar o ano que vem, em nome de Jesus Cristo. Hoje, para você abraçar alguém, você tem que ter segurança. Tudo bem? Já vacinou? Já teve Covid? Né? E olha lá que mesmo assim é de toquinho, né? De murrinho, né? De longe. Por quê? Porque a mente hoje está preparada para cuidado. Olha, afasta, né? Não acabou de tudo ainda. A pandemia, cuidado, né? Isso vai acabar e nós vamos tirar isso da mente, esse capítulo difícil, escuro, e ter uma mente segura, firme, descansada diante do Senhor teu Deus. Diante do Senhor teu Deus. Próximo versículo. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. O que significa isso? Que lugar é esse? O altar delas, do bosque, do deserto, delas e do meu outeiro. O outeiro era onde se faziam os sacrifícios. Quando não tinha o templo, quando o templo tinha sido destruído, eles ofereciam sacrifícios nos outeiros. Significa hoje os células, significa hoje aonde você se encontra, sem ser a casa de Deus, sem ser o altar. Então ele diz: delas e dos lugares ao meu redor do meu outeiro eu farei bênção, e farei descer a chuva ao seu tempo, e serão chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos. Aumento de salário, conquista de emprego, aumento do negócio, portas abertas, conquistas, passar nos concursos, né? Tudo que você sonhou, tudo que você pediu, tudo que você planejou, tudo que você projetou, o Senhor Deus fará agora na sua vida. O Senhor Deus fará agora na sua vida. A minha pergunta é: você está preparado? Ou sua mente ainda está lá atrás? Choros, né? Clamores, né? Passou a página, virou. Profeticamente já se ouve ruído de abundante chuva, mas não tem nuvem, não tem nada. Não, o profeta não estava vendo o natural, o profeta enxerga o sobrenatural. O profeta ele não precisava de ver os pingos de água caírem. Não, ele já sabia que ia acontecer. Nós começaremos dia 21 de abril, os últimos 21 dias de jejum e oração, para a grande campanha da colheita. Para o mês de dezembro você sacudir o mundo espiritual, e neste ano ainda Deus vai te dar tudo que você plantou e não colheu até agora. Novembro, o que eu falei? Eu falei abril? Ué, eu viajei. Novembro agora, dia 21 de novembro. 21 de abril? Não, 21 de novembro. 22 agora, começaremos jejum e oração. Para quê? Gente, deixa eu te falar uma coisa: o milagre vai correr atrás de você. Aquilo que você está esperando, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando, aquilo que você estava projetando, você não precisa fazer nada. Aquilo, o céu se abriu e ele vai correr atrás de você. O perigo, pode dar uma salva de palmas. O perigo agora não é o milagre não vir. O perigo agora é você perder. Sabe por quê? Porque você está numa outra agenda. Não, eu não posso fazer isso. Não, mas mas não é minha hora disso, né? Assim, você está programado ainda com a mente no passado, ao invés de você ter uma programação de tempos de abundante chuvas.
Deus vai confundir seus adversários, Deus vai confundir todos que se levantam contra você. Deus vai abrir um espaço no mundo espiritual, e esse espaço que Ele abriu, acabou. Anjos vão estar trabalhando, notícias, o mundo natural, o mundo espiritual, o mundo físico, todas as dimensões vão estar trabalhando, e aí tudo virá para a palma da tua mão. Tudo virá para a palma da tua mão. Amém? Recebe? Fecha sua Bíblia, né? Fecha seu equipamento, e eu quero te convidar apenas a orar agora e projetar, ou começar a projetar o novo tempo profético. Comece a projetar o novo tempo profético. Programe seu jejum a partir do dia 22 agora. Fale com o seu pastor, organize o projeto de jejum, tire os alimentos que você vai poder tirar, coloque-se diante do Senhor, organize a agenda de oração, projete, porque você vai colher bastante. Quer um cara que mais ficava na caverna orando do que Elias? Mas quando chegou a hora da chuva, eu não sei onde ele encontrou força, ele correu, ele profetizou para o rei, e ele foi na frente, e ele liderou aquele momento tão importante. Elias estava sumido, ninguém sabia onde ele estava. Ele ficou 3 anos e meio escondido. 3 anos e meio ele ficou em lockdown. 3 anos e meio. Mas quando ele saiu uma flecha, saiu um fogo, saiu uma bênção. E é isso que Deus vai fazer na sua vida agora. Palavra, diga aleluia. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse desta palavra. Nós cremos, ó Deus, que as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar, ó Deus, para guardar, para prosperar, para que venha a colheita sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Nós tomamos posse da palavra profética e não religiosa, como diz o bispo. Palavra do profeta, nós tomamos posse nesta hora, ó Pai. Como o profeta Elias, ó Deus, ele acreditou, mesmo, ó Deus, ele disse para o rei: pode correr que a chuva virá. Como o bispo disse, não havia nuvem, não havia trovão, não havia nada, mas ele tinha uma palavra profética, e assim nós tomamos posse dessa palavra. Assim como o profeta diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Assim diz o texto, que havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e este era o sinal que a chuva viria a cair naquela terra. Anos sem chuva, e Deus deu uma chuva serôdia sobre aquele lugar, e assim a chuva prosperou aquele lugar, e que assim seja sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.